Muito bem, pessoal, professor Luiz aqui junto com vocês novamente. Vamos tentar acompanhar aqui agora a aula sobre terremotos ou sismos, né? A maneira técnica de se dizer sobre esses acontecimentos naturais. Vocês podem estar acompanhando na apostila de vocês e, é claro, qualquer dúvida vocês podem estar me consultando. Nós vamos tentar entender sobre as causas desse terremoto, os impactos que eles causam e como são medidos, tá ok? Vamos comigo, então. Os terremotos, que são conhecidos como sismos, é um fenômeno natural e se dá por algumas atividades tectônicas, né? Por exemplo, atividades tectônicas, movimentos das placas que nós estudamos recentemente, que são placas convergentes, quando elas se encontram, divergentes, quando elas se afastam, ou então de intrusão, quando uma tenta sobressair sobre a outra e o atrito causa sismos. O vulcanismo também causa sismos. O vulcanismo, no caso, quando vai expelir a lava, né, a pressão faz tudo tremer. E também atividades humanas, como por exemplo uma explosão de uma pedreira, onde a exploração dos minerais. Ou então quando a gente está passando numa ponte e vem o caminhão, passa do nosso lado, a ponte vibra. Também é um tipo de sismos. E como que são medidos esses sismos, pessoal? Qualquer dúvida, pode perguntar. Usamos o sismógrafo, que é um aparelhinho que fica com uma agulhinha maluca lá, registrando toda a vibração sísmica. Também registrando por ondas sísmicas, aí no caso uso de sonares, né, que são instrumentos que captam a frequência da onda chegando e já emitem alertas. E a mais conhecida é a escala Richter, que é a escala Richter desenvolvida por Charles Richter em 1935, com a função de mostrar o grau de intensidade dessas vibrações, e o impacto que teve para o mundo foi ajudar os pesquisadores a entender melhor cada sismo e tentar ter planos de ação para que possam construir edificações melhores ou então para evacuações diárias, certo? Aqui uma curiosidade chamada escala Shindô japonesa. A escala Shindô, ela é uma escala de intensidade, não é uma escala que nem a escala Richter, né? É uma escala mais de intensidade para as pessoas. Como é que as pessoas sentem esses impactos? Por exemplo, nas escalas menores, não tem muita ação a se fazer, mas nas escalas maiores, 5, 6 e 7, que é contado o máximo da escala Shindô, há planos de ação já pré-definidos pelas pessoas no Japão. Como, por exemplo, se esconder debaixo da mesa para evitar que coisas caiam sobre a cabeça, ou então evitar sair de casa para que os fios do poste não caiam sobre elas enquanto elas caminham. E aí nós temos as causas de alguns terremotos, né? Como a gente já conhece, os danos físicos, geralmente prédios assim, de estruturas mais antigas colapsam, que nem esse da imagem. Eles provocam também impactos sociais, que fazem as pessoas terem ajuda humanitária, tentar ajudar as pessoas a amenizar a dor daqueles que perderam coisas, certo? E também econômicos, como por exemplo, o fato de destinar dinheiro para a reconstrução de áreas. E também consequências ambientais, como por exemplo, deslizamento de barreiras, de tsunamis, ou então como aconteceu nos Estados Unidos, onde houve um terremoto muito grande na década passada, no século passado, aliás, e com o deslocamento da placa, é visível ver numa fazenda um caminho seguindo reto, a placa deslocou e você, em metros depois, vê a continuação deste caminho. É uma imagem muito curiosa que vocês podem encontrar depois na internet. Aqui alguns planos de ação, como medida de segurança durante os sismos, como por exemplo, ter os mapas, ter kits de emergências, não ficar perto de janelas e portas, se esconder debaixo da mesa, dependendo da intensidade, parar o carro para que postes não caiam sobre as pessoas, e é claro, os fios elétricos também. E tudo isso só funciona se houver planejamento familiar, se as pessoas da família estiverem cientes da importância de aprender sobre isso, conscientização pública, né? A ideia é de passar isso para as pessoas, a sociedade geral. Isso aí, em alguns países, como o Japão, o México, na Europa, é ensinado já para as crianças também. Estruturas seguras, que são construções de edificações mais fortes, como por exemplo no Japão mesmo. Você encontra aqueles arranha-céus bem grandes, eles chegam a balançar conforme o sismo, mas não entram em colapso, eles não caem. Aqui, pessoal, curiosidade para todo mundo. Existem terremotos no Brasil? Sim, existem sismos no Brasil, mas os sismos são de baixas intensidades. Por quê? Porque o nosso país está localizado ao centro de uma placa tectônica. Então, a gente não sente tantas vibrações fortes chegando no território, apesar do nosso território ser extenso. Mas houve sim sismos fortes no Brasil, como por exemplo no Acre, este ano de 2024,
houve um sismo de 5,4 no meio da floresta amazônica, quase na divisa com a Bolívia, e no ano passado um sismo de 4,1 em Itanhaém, litoral paulista. As câmeras de segurança balançaram e registraram os fios, tudo balançando conforme teve o acontecimento. E agora 3 atos muito importantes que se tomam quando se tem terremotos, que são a prevenção social, que é investir em medidas preventivas, a compreensão e pesquisa, que é o fato dos pesquisadores receberem os dados, né, dos locais atingidos e da escala Richter, e a solidariedade e resiliência, como eu falei anteriormente, que é o fato da ajuda humanitária, de destinar dinheiro, a levar mantimentos às pessoas e tudo mais. E aí nós temos a nossa conclusão sobre os terremotos, né, essa jornada tão impactante que nós tivemos nessa aula, né? Aprendemos sobre suas causas, impactos, medidas essenciais e prevenções de segurança. E agora compreendemos melhor a importância de estarmos preparados e resilientes diante desses fenômenos naturais. Tudo bem, pessoal? Esta aula será usada como base para as próximas aulas e nós iremos fazer atividades a respeito em cima disso. Qualquer dúvida, pode, por favor, me perguntem. A gente vai ter no nosso tira-tema durante esta e as próximas aulas. Professor Luiz Gustavo, muito obrigado.